Muito bem, pessoal. Então, queria primeiramente agradecer a todos que estão aqui nesta manhã para a gente falar um pouquinho sobre os nossos trabalhos na curricularização da extensão no curso de Direito. Essa é a nossa primeira mostra de socialização, como a gente resolveu nominar, de apresentação para a comunidade acadêmica daquilo que a gente tem feito dentro das disciplinas elencadas como disciplinas de curricularização da extensão. Então, dentro do curso de Direito, nós temos 8 disciplinas que trabalham com essa curricularização, e essas disciplinas, elas têm projetos desenvolvidos no diurno e no noturno. Então, nós temos um envolvimento de pelo menos 16 turmas de forma direta. São 7 professores envolvidos, porque a professora Angelita tem 2 disciplinas da curricularização, e uma série de outros professores que acabam dando apoio aos subprojetos desenvolvidos. Então, a gente percebe hoje que a curricularização, ela movimenta não só os professores que estão diretamente envolvidos, mas, de uma forma geral, todos os demais professores do curso. Para a gente ter uma ideia, só no Coronajura, a Angelita montou 14 equipes, e cada uma tem um professor auxiliando. Então, nós vemos que hoje a curricularização, ela não só é uma realidade dentro do curso, como ela acabou movimentando o curso muito mais do que a gente imaginava lá quando surgiu essa exigência da gente implementar a curricularização por determinação das regras que afetam a nossa instituição e o curso de Direito como um todo, as DCMs e tudo mais. Então, a gente começou a fazer esse trabalho, já tem um bom tempo, fomos desafiados na pandemia para fazer a curricularização, e entendo que estamos fazendo trabalhos ótimos. E a proposta de hoje é justamente a gente fazer o registro do que a gente tem feito, e por isso a gente pediu para que os professores da curricularização gravassem um videozinho, e a gente quer mostrar também a participação dos alunos, porque a gente entende que, enquanto professores, a gente sabe da importância da curricularização, nós que estamos envolvidos sabemos do que é feito, mas a gente achou importante contar com uma palavra de quem está diretamente praticando essas ações, que são os nossos alunos, como eles percebem a curricularização, o quanto isso tem agregado a eles na conjunção entre conhecimento teórico e conhecimento prático que eles experimentam. Então, nós vamos fazer isso essa manhã. Agradeço, então, a professora Janilce, que conseguiu entrar para nos brindar com a sua participação. Agradeço de coração todos os meus colegas, todos os nossos alunos que estão aqui presentes. Assim, é muito, muito bacana contar com vocês nesse momento. Estamos muito gratas. E eu quero passar a palavra para a Fran, porque o laboratório de extensão que eu e a Fran estamos no momento à frente é um parceiro que, sem o qual eu não daria conta de todas as demandas da curricularização, especialmente para produzir material, para a gente divulgar. Então, bom dia, e Fran, contigo, amiga. Bom dia, Liege, muitíssimo obrigada pela apresentação. Bom dia, colegas, bom dia, professora Janilce, bom dia, alunos e alunas do curso de Direito. É com muita alegria que a gente recebe vocês aqui na primeira mostra. Era um desejo muito grande fazer com que toda a comunidade, de fato, conhecesse tudo que é feito e tudo que é realizado aqui. Mas não é só na mostra que nós temos divulgado todos os trabalhos que os professores extensionistas têm realizado ao longo desses anos. Então, através do Instagram do Laboratório de Direito, do Instagram do curso de Direito, do YouTube do Laboratório de Extensão, nós temos feito aí muitas parcerias com a professora Angelita e com outros professores para divulgar o trabalho que vocês têm feito aqui. Então, as nossas páginas continuam aí, né, divulgando os trabalhos de vocês, inclusive o blog, né, vai contar e conta com os artigos de cada um dos professores extensionistas. Então, parabéns a todas e todos pelos trabalhos que vocês têm desenvolvido ao longo, né, destes semestres. Um bom trabalho a todas e todos, não vou privá-los de escutar, né, os professores e os alunos. Muito bem, então, pessoal, peço para a Manu, que é a nossa bolsista, a nossa assessora técnica, para a gente começar com o primeiro vídeo, que é o da professora Angelita, da disciplina de Extensão em Direito 1.
Olá, tudo bem? Eu sou a professora Angelita Voltmann, sou professora das cadeiras de Extensão Direito 1 e Extensão Direito 2. São cadeiras curricularizadas no curso de Direito, né? Desde ali 2018. São cadeiras essenciais, genéricas, mas essenciais para que o aluno ele tenha um primeiro contato com. Primeiro, em extensão direito 1, a teoria, né? Um pouco de teoria sobre metodologias extensionistas, projetos já existentes, uma, né, simulação de montar uma ação, um projeto extensionista. Eles têm, né, um primeiro contato com a pesquisa-ação, que é uma metodologia muito interessante dentro das cadeiras, né, dentro dos projetos de extensão, dentro das cadeiras de extensão de outras áreas. Então, aqui no direito, a gente está começando a fazer isso, temos muito sucesso, né, no que pode ser observado, inclusive nos relatórios feitos lá no nosso blog do Observatório de Direitos Humanos do curso de Direito. Lá estão todos os relatos, né, da cadeira de extensão em Direito 1. Esse semestre, como foi remoto, nós tivemos como atividade um pouco mais prática. Eles simularam vídeos, né? Foi bem interessante. Simularam vídeos em formato de grupo, coletivamente, trabalharam as teorias de Boaventura de Souza Santos e um pouco também do Manifesto de Córdoba. Então, trabalharam um pouco essa questão teórica, só que com uma metodologia ativa, uma metodologia prática. Eles sofrem um pouquinho, mas eles, né, no final, sempre aprendem com isso, acabam elogiando a cadeira. E no final, foi ontem a nossa primeira do turno do diurno, né? Primeira do semestre. Ela sempre acontece, nos semestres anteriores a gente também teve, mas ontem de manhã a gente teve com uma convidada de fora, né? Eu sempre convido alguém, um professor ou dois que sejam experts em extensão, que tenham bastante contato com extensão em direito. Então já teve aqui a professora Candice Schirmer, que trabalha, né, defendeu uma tese super interessante em extensão em direito, né, nessa área específica. Eu tive a professora Angélica Serdotes ontem de manhã, né, analisando, tecendo críticas construtivas para essas atividades, para essas propostas, né? Primeiro contato desses alunos na cadeira de extensão em Direito 1. Então, a gente fez isso no formato de uma amostra pública, né, que é gravada e posteriormente vai ser colocada no YouTube do Laboratório de Extensão, onde se concentram quase todas, né, as atividades que a gente faz no curso de Direito dentro, né, dessa esfera de sociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Muito bem, a professora Angelita trabalha nessa disciplina, a prática teórica, como nós temos extensão em Direito 1 e extensão em Direito 2, já faz 2 semestres, mais ou menos, a gente entendeu que essa disciplina em extensão em Direito 1, e conversa com a professora Janilce, que nos orienta nessa parte, de que ela seria uma porta de entrada para as disciplinas da curricularização, porque ali seria passada para os alunos toda a teoria do que é fazer extensão na prática. Então, ela é a primeira das nossas disciplinas, é a porta de entrada das nossas disciplinas, e a professora Angelita conduz isso muito bem, com uma metodologia toda própria, a Angelita é talhada para extensão, então a gente agradece muito, Angelita, essa tua disponibilidade e essa tua doação com os alunos. E aí a gente organizou as falas dos professores conforme os semestres, tá? Então, para a gente ir vendo, e também dos alunos por semestre a evolução. Então, o próximo videozinho que a gente tem é da professora Rosane Leal, que vai falar sobre um pouquinho do projeto dela. Olá,
Eu sou a professora Rosane Leal da Silva e nós vamos conversar neste momento sobre as atividades de extensão realizadas no curso de Direito, especificamente na disciplina de Direito da Criança e Adolescente. Eu trabalho com essa disciplina há vários anos, desde que ela foi criada no curso de Direito, eu venho desenvolvendo essa disciplina, e nos últimos anos, então, com o grande desafio de esta disciplina realizar também atividades de extensão. Essas atividades de extensão, elas integram sempre um projeto que se renova a cada semestre e que tem como objetivo produzir e levar informações sobre o direito da criança e do adolescente à população. Este desafio, ele se tornou um pouco maior, mais ousado em razão da pandemia, especialmente porque os estudantes não podem ir até onde a população está, e por isso pensaram, então, em temáticas e também em formatos que pudessem levar essas informações, utilizando, para tanto, as redes sociais, suas próprias redes sociais, assim como as redes sociais do curso de Direito, na forma de divulgação no laboratório de extensão, bem como no blog do curso de Direito. Os estudantes, então, elegeram determinados temas que lhes pareciam temas do momento, muitos deles ligados à própria pandemia, efetivação do direito à educação em tempos de pandemia, o direito à convivência familiar neste período, o direito à saúde e à vacinação, as questões, e lançaram um olhar muito sensível sobre as questões referentes à depressão e ansiedade neste período, sobre a educação, questões envolvendo o agravamento da violação de direitos de crianças e adolescentes, assim como temas recorrentes que ganham novo fôlego em razão da pandemia e da situação econômica das famílias, que é a exploração do trabalho infantil. Esses são apenas alguns dos inúmeros temas que ocuparam os estudantes esse semestre e que os fomentaram, incentivaram a que investissem na pesquisa, procurassem maiores informações, produzissem um conteúdo que se tornasse atrativo e, a partir daí, defendessem as principais ideias sobre a importância de divulgar informações corretas sobre essa temática, o que será feito, então, com o auxílio das redes sociais do curso. Esta, então, é apenas uma pequena amostra do que realizamos. A ideia é que este ano também se edite um livreto da extensão desta disciplina, o que permitirá maior divulgação. Muito obrigada. Muito bem. Para compartilhar um pouquinho da experiência na disciplina, nós convidamos, por intermédio e indicação da professora Rosane, o aluno Nilmar e a aluna Francine. Então, agora é com vocês, queridos. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? É um prazer estar aqui com vocês nesse momento. Falar um pouquinho dessa experiência de se atrelar, então, um conhecimento à prática do dia a dia, né? Eu acho que é o principal objetivo da extensão, né? De levar informações que a gente aprende em sala de aula, né? Aplicar, traduzir isso, de certa forma, para o dia a dia. É uma tarefa que não é tão simples assim, né? A gente percebe, principalmente em tempos de pandemia, onde a gente não pode ter esse contato mais próximo com as pessoas. Então, como a professora já tinha colocado no vídeo, o objetivo da minha atividade extensionista era levar, então, um pouquinho mais de informação sobre o que é o direito à educação de qualidade mesmo nesse período de pandemia, levar uma informação mais correta sobre o que é realmente hoje o ensino híbrido, né, que a gente tanto é trazido e falado e está tão em voga, né, e apontar um pouco das dificuldades que se tem por trás disso também, para que se efetive, né, esse direito à educação. Então, a principal ideia era essa, e o principal obstáculo a ser superado é essa questão justamente de não ter o contato, né, de como se levar o que a gente aprende, né, toda essa teoria que a gente tem para determinado contexto social.
né? Então, para tentar aproximar um pouquinho mais isso, qual foi a ideia? Traduzir. O primeiro desafio também é traduzir, então, todo esse conhecimento que a gente tem teórico, essas palavras, às vezes, um pouco mais difíceis de serem entendidas, para que pessoas comuns, vamos dizer assim, da sociedade mesmo, entendam isso. Então, a ideia foi trazer um modelo, né, contendo ali variáveis que são importantes a serem avaliadas e analisadas, para que realmente se chegue numa educação de qualidade, né, e extensionista para todas as pessoas, para todas as crianças e adolescentes que têm esse direito. Então, foi feita uma entrevista também com uma pedagoga, né, que trabalha, que é atuante nos anos iniciais, para ter esse contato, né, para entender qual é o contexto, o que está acontecendo atualmente, né, nas escolas, quais são as dificuldades, né, porque a gente fala tanto que o ensino híbrido é um caminho, mas muitas vezes não tem nem estrutura, né, as famílias não têm estrutura, as escolas não têm estrutura, e aí entra a questão do poder público, né, além de, será que a gente está garantindo realmente o direito à educação que está previsto, né, no artigo constitucional? Será que a LDB está sendo cumprida de forma correta? O que precisa, né? Então, basicamente, a ideia do projeto foi esse e como que a gente percebe o quanto é difícil se mensurar isso, né, porque quando a gente está no campo aqui da faculdade, né, da teoria, a gente percebe que tem variáveis que precisam ser atendidas, mas e como isso acontece na prática? Será que é tão simples assim? Será que, até que ponto, então, em um espaço tão curto de tempo, que mudou tanta coisa, né? Antes da pandemia já era difícil, quiçá agora, se ter uma efetiva educação, direito à educação nas crianças, né? Então, o projeto da professora, voltado nessa questão da disciplina da direito da criança e do adolescente, por si só, eu acho que já é sensível, né? Você fazer extensão, levar em sentido de direito a crianças e adolescentes, né, que é uma questão tão sensível, né, então eu acho que a importância do projeto professora está nessa questão, e é um prazer estar aqui, e obrigado, agradeço a professora também por ter me proporcionado essa oportunidade, mais ou menos isso, obrigado. Bom dia, eu gostaria primeiro de pedir desculpa porque a minha câmera não estou conseguindo ligar ela. Inclusive, passei até batom para esse evento, né? Mas não vai aparecer, né? Dá para ouvir? Dá, tá. Eu fiquei muito feliz de cursar, enfim, essa disciplina. Eu gosto muito de falar sobre crianças, enfim, adolescentes, acho muito importante. E o assunto que eu escolhi, junto com a minha colega Dayana, a gente escolheu falar sobre o cyberbullying, porque agora, principalmente em época de pandemia, as crianças ficam mais tempo em casa, mais tempo isoladas, né, muito tempo no computador, enfim. Eu tenho sobrinhos que às vezes eu mal vejo eles dentro de casa, assim, eles passam só no computador e às vezes a gente não sabe o que eles estão fazendo lá, né? Então, eu acredito que seja um assunto que tem que ser bastante divulgado, né, e é importante também as pessoas saberem que existe lei para quando acontece o cyberbullying, né, é importante saber que precisa ter o apoio das escolas, enfim, então foi esse o assunto que eu resolvi trazer na disciplina da professora Rosane. Muito obrigada, então, aos alunos da professora Rosane, foi muito bom, né, ouvir sobre o lado deles, as experiências que a gente pensa e desenvolve, então, obrigado, Francine, obrigado, Nilmar, são uns mimosos queridos e alunos escolhidos a dedo pela professora, justamente por a qualidade de vocês. Agora, o professor Vitor Hugo vai nos falar um pouquinho sobre o subprojeto dele. Bom dia a todos, uma satisfação fazer parte desse momento tão importante. Quero aqui cumprimentar a iniciativa do Laboratório de Extensão, os coordenadores do curso, o professor Cristiano, a professora Carla, a professora Janilce, que nos acompanha, e de forma especial a professora Liege e a professora Franciele, que foram as idealizadoras e estão conduzindo esse trabalho, tá? Fui convidado pela professora Liege em razão do projeto que já tem bastante tempo na instituição. Nós completamos mais de 10 anos de atendimento extensionista a consumidores em situação de superendividamento, tá?
muito antes da própria curricularização da extensão, era uma prática que já era realizada, e a partir das exigências do MEC, nós colocamos essa atividade na disciplina de Direito do Consumidor como uma parte obrigatória de participação, então, de todos os alunos. Então, num resgate breve do que tem sido feito e do que era feito até o momento anterior à pandemia, todos os alunos matriculados em Direito do Consumidor, eles passavam obrigatoriamente pelo laboratório de ensino, pesquisa e extensão em Direito do Consumidor, que é vinculado ao convênio com a Prefeitura Municipal e a instituição, e lá eles realizavam audiências de conciliação para renegociação de dívidas dos consumidores, cuidando do tratamento de atendimento desses consumidores endividados, entrevista e o preenchimento, identificação de um perfil dos consumidores que procuravam o projeto. Depois nós tínhamos, ao final, um produto que era a produção de gráficos a partir de todas as atividades realizadas. E o momento alto do atendimento, que era a realização das audiências. Né? Com a pandemia, nós tivemos algumas adaptações e o projeto passou a ter um campo maior. Não se fala necessariamente da questão de superendividados, mas sim de sociedade de consumo. Então, hoje, os alunos da disciplina de Direito Consumidor, eles são divididos em grupos e eles têm a escolha de alguns temas, que são temas relevantes e importantes hoje para o direito do consumidor, para a sociedade de consumo de modo geral. Eles produzem, ao longo do semestre, estudo, análise sobre os temas que escolhem, e, ao final, eles têm que produzir um card que é publicado no perfil do projeto, que é o EduCom, Educação para o Consumo, tá? E também repassado para o laboratório de extensão, para as devidas publicações nas redes do curso e do laboratório. Os temas desse semestre são bastante abrangentes. Nós tivemos aí temáticas como rotulagem de produtos, né? Nós sempre tivemos como pauta no direito do consumidor o direito à informação, mas hoje, mais do que nunca, atender à saúde de consumidores relativa aos indicativos que constam nos rótulos de produtos, se contém glúten, se o produto pode ser consumido em função da quantidade de sódio, de açúcar, né? Nós não temos um padrão ainda no Brasil de como prestar essas informações. E temos projeto de lei tramitando para isso. Tá? Então, parte dos alunos se dedicaram a esse tema, outros alunos se dedicaram ao tema que, de certa forma, conversa com o direito do consumidor. Nos últimos tempos, é o tema mais próximo da atualidade em direito do consumidor, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Arrisco dizer para vocês que quase a totalidade dos dados que são tomados na sociedade, ou eles vêm basicamente de duas fontes. Ou eles têm uma fonte que é a ordem pública, ou eles têm uma fonte que é relativa à sociedade de consumo. Tá? Então, no ato de consumir, nós revelamos os nossos dados que são tomados por empresas e, quando manipulados, quando tratados, eles atingem uma outra situação que é muito cara hoje para o direito do consumidor, que é a alteração da liberdade de escolha dos consumidores. Tá? Porque quando esses dados são tratados, os produtos já chegam aos consumidores direcionados e tendo aqui a possibilidade de alterar a tomada de decisão dos consumidores. Não vou me prolongar, comentar todos os temas, mas além desses dois temas, os alunos também pesquisaram assédio de consumo, o próprio superendividamento, questões relacionadas à internet das coisas e o direito do consumidor. Então, um universo diverso de temas que hoje estão interligados
à sociedade de consumo, interligados ao direito do consumidor. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez cumprimento a iniciativa e agradeço aí a participação de todos, um abraço especial aos nossos alunos, né? Distantes fisicamente, mas estamos próximos e juntos aí para essa virada de chave, depois de vacinados, se tudo der certo, um grande encontro presencial aí. Um abraço a todos. Obrigada, professor Vitor. Vamos chamar agora o Neemias para falar sobre a participação do projeto de Direito Consumidor. Bom dia a todos, gostaria de agradecer por essa oportunidade e fazendo fala ao que o professor Vitor Hugo falou aqui a respeito do superendividamento. A matéria de extensão, o trabalho realizado pelo meu grupo foi a respeito do direito à informação do consumidor, fazendo uma ligação a respeito do tema do superendividamento. E então a gente conseguiu realizar esse trabalho meio que conectando e identificando o que acontece entre esse meio. A parte em que a empresa acaba adquirindo de maneira, possamos dizer, ilegal, os dados do consumidor e, através disso, fazendo cobranças, fazendo o consumidor, sem ter uma prévia informação do que realmente está acontecendo, ter um superendividamento. Então, através dessas oportunidades que o professor Vitor Hugo trouxe na disciplina dele, do direito do consumidor, eu pude, particularmente, aplicar este conhecimento na área de estágio que eu estou fazendo, que seria no PROCON. E com este ensinamento, eu estou conseguindo auxiliar de certa forma, melhor as pessoas que vêm buscar informação, que muitas vezes, e quase uma grande maioria, eles chegam lá, os consumidores, eles não têm ideia de como que aconteceu aquele endividamento muito elevado da renda deles, que eles acabam não conseguindo pagar. Então, com este estudo, eu consigo orientar de maneira melhor os consumidores que vêm a buscar informação, buscar alguma solução para o problema deles. Seria basicamente isso, tá? E agradeço mais uma vez a oportunidade que tem me dado e um abraço a todos. Muito obrigado, Neemias. Então, agora, de imediato, a gente passa para 2 videozinhos de professores em sequência. Professora Angelita, em Extensão em Direito 2, e o professor Ferroni, com a disciplina de Gestão de Conflitos, porque eles trabalham essas 2 disciplinas de forma conjunta. Então, a gente vai para os videozinhos dos professores e depois a gente vai para o depoimento dos nossos alunos. Então... Olá, tudo bem? Eu sou a professora Angelita Voltmann, sou professora das cadeiras de Extensão em Direito 1 e Extensão em Direito 2 e vim aqui falar em poucos minutos para vocês um pouco do resultado do nosso subprojeto Coronajur nessa disciplina. Bueno, o projeto Coronajur, ele é feito juntamente com a disciplina de Gestão de Conflitos, né, ministrada pelo professor Ferroni. As 2 disciplinas juntas, elas organizaram no início da pandemia, de 2020, uma estratégia baseada na metodologia em redes, certo? Essa metodologia em redes, ela pode ser visualizada aqui no nosso perfil do Instagram, que eu vou compartilhar com vocês agora, rapidinho. Aqui estamos nós. E ela já possui, então, 3 temporadas. Dentre as atividades mais relevantes que nós tivemos, e tivemos várias, nós tivemos equipes temáticas, trabalhando desde o início aqui, com temas relevantes que geraram conflitos jurídicos bem significativos durante a pandemia, como, por exemplo, a violência doméstica, certo? Que desde aqui, da nossa primeira edição, já conta com uma equipe, tendo, né, continuidade na 2ª temporada e culminando agora com a nossa 3ª temporada, em que a equipe ligada à violência doméstica, né, a equipe de direito penal denominada, ela, só para exemplificar para vocês como que as coisas acontecem, proporcionou uma atividade bem interessante para aqueles que
estavam participando, que foi o contato com uma ONG, para que a gente pudesse conectar a universidade às pessoas vulneráveis, nesse caso, as mulheres vítimas de violência doméstica, que tiveram problemas, né, exponencialmente ampliados durante a pandemia. Embora isso não apareça nos dados, que inclusive as equipes conseguiram trazer, né, aqui na nossa rede social, por conta das subnotificações, nós temos muitos casos acontecendo devido ao fato das famílias estarem muito mais tempo juntas. Então, isso acaba ocasionando inúmeros problemas que culminam com violência doméstica, por exemplo, certo? Além disso, no nosso projeto Corona Jur, nós temos cursos de capacitação. Então, vou mostrar aqui para vocês um dos cursos que acabou acontecendo na primeira temporada, que eu, juntamente com a Universidade Federal de Santa Maria, certo? Um curso de comunicação. Esse curso foi bem legal, porque foi em parceria com outra universidade, envolveu pessoas, né, de fora, mestrandos, o mestrado ali da UFSM, e as disciplinas de Extensão Direito 1 e Extensão Direito 2, entre outras, né, porque foi um curso aberto. Nós tivemos também, nosso território, né, inicialmente ele era a comunidade santamariense, incluindo o público-alvo, ele foi muito ampliado. A própria ideia da metodologia em redes, ela permite isso. Então, acabou se ampliando muito, porque a gente trouxe pessoas para conversarem aqui com os acadêmicos, sempre, né, em ambiente virtual aberto, o que nos permitiu contato, né, participação com pessoas de outros estados e até, muitas vezes, palestrantes internacionais em eventos dos quais o Corona Jur participou, e palestrantes de renome, como o professor José Rubens Morato Leite, que é da Universidade Federal de Santa Catarina, nesse evento online que nós tivemos, que juntou, né, pessoas do mundo todo, estudiosos do mundo todo, aos nossos aqui participantes do projeto Corona Jur, para conversar um pouco sobre esses conflitos nessas temáticas específicas em tempos de pandemia. Então, a gente conseguiu trabalhar diversos temas do ensino dentro, né, dessa estratégia de pesquisa por equipe e ações. Essas ações escolhidas pelas equipes, orientadas por professores voluntários na área e por mim e pelo professor Ferroni como, né, digamos que os organizadores, os gestores aqui deste subprojeto. Então, pouco tempo aqui para contar tudo o que aconteceu, eu convido vocês para conhecerem o nosso Instagram, o @coronajur, já tem, né, quase 1.000 seguidores aqui, estamos alcançando um bom número de seguidores para um projeto universitário e a gente conta com uma participação de vocês para essas próximas temporadas, que poderão, né, seguir, porque a pandemia ela vai trazer reflexos que não vão acabar quando a própria pandemia finalizar, mas também para seguir os demais projetos que vão ocorrer por conta dessa sementinha que foi plantada neste subprojeto, como, por exemplo, né, o projeto envolvendo violência doméstica e outros conflitos voltados para o ambiente penal. Esse semestre, além do Corona Jur, nós tivemos 2 atividades paralelas, uma voltada para o ambiente penal, que foi um movimento chamado APAC, Conhecer para Acreditar. Então, o movimento da APAC, feito por alguns alunos, também está aqui, ó, na rede social. Nós não podíamos ir a campo, então poucos, né, alguns professores, representantes aí do curso de Direito, foram a algumas reuniões presenciais, mas os alunos não, os alunos eles trabalharam aqui na rede social. Foi muito interessante, culminou com uma audiência pública, né, aqui, proporcionada, propiciada pelo engajamento do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, dos demais entes que estão participando na cidade e da Universidade Franciscana, que agora conta com 3 professores representantes para levar esse projeto adiante no Conselho Provisório para a implantação da APAC em Santa Maria. O método APAC, ele nada mais é, né, só para quem está aqui e nunca ouviu falar nisso, como é muito comum,
ele é uma associação de proteção e assistência aos condenados. Convidamos vocês também a seguirem aqui o nosso canal para conhecer, humanizar o preso, humanizar aquele que perdeu um direito fundamental, que é a liberdade, e não os demais, também é uma das missões do direito, especialmente da extensão. E por último, esse semestre nós tivemos, né, a Isadora, ela vai contar um pouco mais para vocês, a representante aqui das nossas las aprendices de contratos, né? Elas são 3 meninas, a Alessandra, a Isadora e a Marta, certo? Elas tiveram essa ideia lá em Extensão em Direito 1 e elas não quiseram deixar para trás, principalmente porque na disciplina de contratos com a professora Ana Rita, agora, nesse semestre que elas estão cursando, elas tiveram a chance de trabalhar uma atividade extensionista, então elas transformaram isso nessa rede social, né, onde nesse semestre elas tiveram o trabalho de criar o conteúdo para que, de repente, no futuro, este conteúdo continue a ser compartilhado. Então, sigam aqui as aprendizes de contratos e ajude outros estudantes de direito e alunos, esse é o principal, né, aqui, objeto da extensão, alunos de ensino médio que não sabem o que tecnicamente que se vê no curso de Direito. Então, elas podem ajudar esses alunos, as pessoas que seguirem com esse projeto, dando continuidade a ele, né, a ingressar, de repente, aí no curso de Direito e participar com a gente dessas inúmeras atividades incríveis que nós temos aqui no nosso curso. Então, foi um prazer ter estado com vocês, um abraço, até o próximo semestre. Muito bem, a Angelita falando que eu coloquei ela para falar em 1.5, mentira, foi 1.25, Angelita, porque tu fala muito devagar, amiga, então a gente deu uma acelerada. Função do laboratório também é essas coisas, né, para não deixar um falando muito tempo e outro menos, então, Angelita tinha me mandado um vídeo de 20 minutos, gente, eu quis matar a Angelita, então a gente reduziu. Eu sou muito lerda para falar. Então a gente deu uma aceleradinha, mas ficou bom, então... De imediato, eu quero passar a palavra para a Heloísa, depois para o Cassiel e depois para a Isadora, para a gente falar sobre esses alunos que trabalharam com essa experiência com a Angelita. Então, vamos lá, queridos. Bom dia, tudo bem? Então, eu me chamo Heloísa Pizeta, eu sou estudante de Direito do curso. Eu estou no 6º semestre e eu sou monitora desse subprojeto, que é o Coronajur, desde o início dele, né? O início foi em 2020, no início da pandemia. E nesse semestre eu sou aluna também de Extensão 2. A nossa Extensão 1, ela é uma parte mais da pesquisa, né? Então, por exemplo, eu fiz a pesquisa em Direito Ambiental, com a ajuda ali da Prof. Fran, né? E a gente, na Extensão 2, a gente acaba tendo mais a parte dessa parte presencial, né? Mas em função da pandemia a gente não conseguiu e a gente até trocou de assunto. E como é difícil a gente trazer essa parte do aprendizado de dentro da sala de aula para a comunidade, né? Porque eu faço estágio na violência doméstica e a violência doméstica é um assunto do Coronajur que, desde o início, ele muda um pouco qual é o percurso dele. Por exemplo, esse semestre a gente voltou mais um projeto que a gente tem dentro do juizado, né? Então eu trago o conhecimento do que eu aprendo dentro do juizado, com o processo penal que eu tenho com o Sandro, e eu tento colocar tudo isso em ordem dentro da minha cabeça, né, de todos os processos que eu mexo, e ao mesmo tempo eu tento ajudar as vítimas nesse sentido, né, nas dúvidas dela. Eu até participo de um grupo, que em função do Coronajur eu consegui participar de um grupo aqui, né, em que elas me pedem auxílio em relação ao que elas têm que fazer, como que elas têm que fazer. Claro que eu tento... direcionar elas, né? E elas não têm ideia dessa parte do jurídico. Então, a extensão, ela auxilia muito nisso, porque as pessoas, elas não têm noção. A gente acha que é tudo muito fácil, assim, e as pessoas não conseguem ter acesso a isso, e o Coronajur acaba dando acesso. E o mais interessante é que pode ser em qualquer disciplina, né? A gente tem consumidor, a gente tem empresarial, a gente tem previdenciário. Então, cada aluno que se identifica com o assunto, ele acaba indo para esse lado. E nesse semestre eu acabei optando pela violência doméstica, que é o assunto que eu trabalho todos os dias, né? E o Coronajur, ele está indo para a 3ª temporada. Eu espero que tenha uma 4ª, né? Mas que a gente já esteja dentro da sala de aula, né? Porque é muito interessante
tudo que a gente aprende, por mais que eu faça sobre violência doméstica, eu auxilio em outros projetos, eu acabo aprendendo com os outros, né? Depois de mim, até o Cassiel vai falar, e o projeto dele é um pouco diferente, eu fiquei muito, muito interessada, e eu acabei até participando da audiência, então isso vai puxando os alunos, e a extensão é muito importante nesse sentido, a gente vai aprendendo como lidar, ainda mais nesse meio agora que a gente está um pouco distante, e é por isso que é tão importante a gente continuar dando apoio para isso, até porque a gente consegue o apoio de muitos professores, né? Cada assunto que a gente trata, a gente consegue pedir ajuda para os professores, porque a gente não sabe tudo do direito ainda, e é assim que a gente consegue integrar toda a universidade. Muito obrigada. Bom dia a todos, bom dia aos professores aí que estou vendo aqui, muitos já participaram da minha trajetória acadêmica, queria agradecer a eles também, e principalmente a professora Angelita, que juntamente com o professor Fábio Freitas Dias nos orientou nesse subprojeto aí, e posso dizer que foi um achado, porque a gente estava preparado para participar do Coronajur, mas no meio de tudo isso, como eu estou fazendo estágio na Promotoria de Justiça de Atuação Criminal, em meados de fevereiro, tive contato com a metodologia APAC por intermédio do promotor de justiça César Augusto Pivetta Carlão. Então, foi uma coisa que me chamou muita atenção e de pronto, assim, fui falar com a professora Angelita para tentar encaixar esse subprojeto aí no Coronajur, que acabou não sendo uma maneira muito estratégica e ela conseguiu nos separar do Coronajur para tratar mais especificamente do método APAC, que é um tema sensível de tratar e deve ser tratado com uma certa estratégia por conta da população não receber muito bem esse tipo de assunto. Bom, daí a gente criou um Instagram para divulgar a metodologia, como ela surgiu, como ela vem sendo implementada nos outros estados, como ela chegou no Rio Grande do Sul, e demonstrar que é uma metodologia que está no Brasil aí há 50 e está demorando para ser implementada, está sendo implementada, mas com uma certa demora, e o papel também, juntamente lá com o promotor, conversando, tentando ajudar ao máximo também a divulgação. Após essa divulgação, a gente tentou fazer um chamamento para audiência pública, para a população santamarinha, a comunidade samariense participar, saber o que é o método APAC, juntamente com as autoridades no assunto, que seria o procurador de justiça Gilmar, que atua lá em Porto Alegre, na execução criminal, e dizer que, na minha visão como estudante que participou, estagiário, assistindo a audiência pública, me interessei pelo assunto, estudando também para desenvolver os materiais, acho muito interessante que também, não só no Brasil, mas em 12 países, a metodologia vem sendo estudada para implementação, por exemplo, da Alemanha, Chile, Argentina, então é uma metodologia que não tem motivo para não ser implementada no Brasil. Outros países estão estudando e provavelmente vão implementar melhor e antes que nós. Então, é uma metodologia que depende muito da comunidade, porque se trata de uma associação civil. O nome já é Associação, Proteção e Assistência aos Condenados. Outra coisa interessante que eu encontrei aqui foi a interdisciplinariedade, muito importante para o direito, que não só o direito penal, execução penal, aí a gente trata, então, de direito administrativo, a gente trata de direito civil, tratamos também de outros cursos podem participar após a implementação da PAC, psicologia, assistência social, então abrange muito no ramo acadêmico esse subprojeto aí. Então, como a professora disse, creio que a gente possa ter plantado uma sementinha aí para um possível projeto de extensão e agradecer
por permitir que a gente pudesse fazer esse projeto a par do Coronajur. A gente tentou fazer no Coronajur, mas praticamente não foi possível. Seria isso. Bom dia, profs. Bom dia, colegas. Tudo bem? Eu sou a Isadora. Eu faço parte do Las Aprendices de Contratos. Primeiramente, eu queria agradecer às profs do laboratório, a Prof. Lia, a Prof. Fran, que são os meus amores, já fui estagiária delas, então eu tenho um carinho especial por elas e pela extensão. E, em especial, a Prof. Angelita e a Prof. Ana Rita, que nos assistenciaram pelo projeto todo esse semestre, esse projeto que a gente plantou a sementinha lá na extensão 1, que a gente montou todo ele, e que a partir da extensão 2 a gente montou algo bem legal, bem maior, inclusive. A ideia, ela veio desse movimento que está tendo do direito no Instagram, nas redes sociais no geral, na verdade, e a gente pensou que a gente poderia, através das redes sociais, trazer mais gente para o curso. Lá na extensão 1, eu estou falando, né, a primeira ideia do projeto, trazer mais pessoas, trazer pessoal do ensino médio, para eles entenderem melhor o que é o curso, pela experiência que a gente teve como aluno, de entrar e pensar, meu Deus, e agora? A gente sabe o que é o direito, mais ou menos, a gente sabe o que é a profissão, mas a gente não sabe o que a gente vê no curso. A gente não sabe o que são as cadeiras, como funcionam, quais as estruturas que nós temos. Então, a gente tinha pensado dessa forma de montar o Instagram para tirar essas dúvidas, de certa forma, divulgar, principalmente o curso da UFN, mas cursos em direito, em geral, dá essa visão. E então, a partir da extensão 2, surgiu a oportunidade de nos aliarmos à cadeira de contratos civis com a professora Ana Rita. Ela tinha uma atividade extensionista na cadeira dela. E a partir da ideia que ela tinha, nós montamos, em parceria com a extensão 2, o Instagram voltado ao conteúdo de contratos civis. Então, nós montamos vários posts, várias postagens, no caso, que seguiam essa linha, assim, de apresentar o que eram os contratos, do que a gente estava falando, né? Porque a gente queria atingir pessoas, agora, além dos alunos que teriam interesse no curso, a gente queria também atingir aquelas pessoas que não sabem o que é, como funciona. Então, realmente, pessoas leigas no assunto, né? Chegar perto das pessoas além da comunidade acadêmica. Então, a gente estruturou dessa forma, né? Fazendo várias postagens sobre o que são contratos, como eles funcionam, as classificações, e divulgamos tudo pelo Instagram, sempre deixando a disponibilidade para a gente tirar dúvidas, tanto pelos comentários quanto pelas mensagens diretas que tem ali no Instagram, assim como stories, que é aquelas fotos e vídeos que ficam por 24 horas. A dificuldade, na verdade, que a gente encontrou realmente foi conseguir atingir as pessoas estando apenas só no Instagram, né? Porque a ideia inicial seria a gente levar esse conteúdo e essa proposta além disso, né? Levar para as escolas, levar para outros ambientes, para que as pessoas pudessem participar e entender um pouco melhor. E com uma abordagem mais próxima das pessoas, mais, né, dos alunos realmente. Então a gente tinha essa visão, mas infelizmente não pôde acontecer em razão da pandemia. E acredito que a gente encontrou nesse projeto, uma forma de
aproximar realmente quem não entendia nada sobre contratos. A gente percebeu que era uma dúvida muito forte das pessoas, que as pessoas não fazem ideia de como funciona, que as pessoas não entendem, na verdade, o que são e sempre acabam por, na verdade, até ser enrolados por profissionais, né, que não dão uma assistência correta ou realmente não sabem lidar com o mais simples. Hoje em dia a gente lida com contratos tão variados, né, na internet, qualquer serviço que tu vai contratar, né. Então a gente achou dessa forma realmente espalhar, né, a mensagem. E realmente foi algo muito bom. A gente conseguiu desenvolver algo muito, muito, muito legal, tanto na disciplina de extensão quanto na disciplina de contratos. Foi complicado desenvolver os conteúdos no sentido de desenvolver algo que as pessoas fossem entender da forma mais clara possível, mas a gente conseguiu. A gente teve também todo o apoio do mundo, então isso facilitou bastante. Foi realmente uma experiência muito legal. Acredito que seja isso. Quero agradecer de novo pelo espaço dado aqui para o grupo. Enfim, muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada, então, a todos os alunos indicados pela professora Angelita. Agora o videozinho do professor Ferroni. Olá pessoal, eu sou o professor Paulo Renato Ferroni, do curso de Direito da Universidade Franciscana. Junto com a professora Angelita Altman, integro a coordenação do projeto Coronajur, com as disciplinas de Gestão de Conflitos e Extensão 2. Este projeto tem proporcionado que a gente atenda as comunidades que antes atendíamos presencialmente, de forma remota, levando até elas as formas de acesso à justiça que ampliam aquelas oportunizadas pelo Poder Judiciário. Nós trabalhamos no sentido de capacitar essas pessoas e informá-las acerca das outras formas de resolução não adversarial que as permitem acesso à justiça tanto quanto. Nesse sentido, temos logrado êxito nesse projeto, com a participação intensa dos nossos alunos, a participação de outros colegas professores e de colegas profissionais e também de instituições. Nisso a gente destaca participação em diversas vezes da Defensoria, nossa parceira de muitos anos na instituição, e que tem oportunizado assim, um ganho muito grande nesse sentido, com lives, exemplo das que tivemos com a professora defensora, a doutora Patrícia Fã, que tem levado à comunidade informações acerca dos seus projetos e institucionalização da mediação e da conciliação junto à Defensoria. Muito bem. Então, agora já passamos para a fala da professora Bernadette, que vai falar sobre o seu subprojeto. Olá, sou a professora Bernadette Schroeder dos Santos, sou professora na disciplina de Direito das Famílias, curso de Direito da UFN, e coordeno o projeto de extensão, o subprojeto de extensão, na proposta de curricularização, né, das extensões na universidade. O nosso projeto ele tem como tema a convivência parental e a conscientização da importância da guarda compartilhada como meio de prevenção ao abandono afetivo e à alienação parental. O que nós propomos é ajudar a sociedade de uma forma geral e estar junto às famílias que terminam, as uniões conjugais que terminam, e muitas vezes de forma litigiosa, afetando
a convivência parental com os filhos comuns. O que nós temos hoje em dia é um grande número de ações judiciais junto ao Poder Judiciário, onde se faz presente o litígio dos casais envolvendo as próprias crianças. O que é a guarda compartilhada? É um instituto jurídico criado, então, pela legislação e que é a regra geral, onde ambos os genitores continuam a conviver com seus filhos, uma vez que a separação é do casal e não entre pais e filhos, e repartindo, dividindo, então, as responsabilidades em relação à sua educação e tendo uma convivência igualitária com os dois em relação a esses filhos. Só que esse instituto, ele tem uma grande dificuldade na sua aceitação e no próprio conhecimento de como ele se dá. E a nossa proposta, então, é formar os operadores jurídicos conscientes da importância da preservação desse instituto como um dos meios de prevenir tanto a alienação parental, que é o afastamento de um dos genitores em relação aos seus filhos, muitas vezes por uma campanha provocada pelo outro genitor, quanto o abandono afetivo, que é o afastamento do pai ou da mãe dos seus filhos, em virtude de um abandono mesmo. Isso tudo, tanto a alienação parental quanto o abandono afetivo, isso resulta não somente no litígio familiar, que muitas vezes vai desembocar no próprio Poder Judiciário, mas resulta em sequelas e efeitos muito expressivos nas maiores vítimas, que são as crianças. Então, a nossa proposta é de dar um suporte teórico em relação a esse conteúdo, através do estudo de doutrinas, de jurisprudências relacionadas ao assunto, para os alunos, e fazer desses alunos participantes do projeto agentes divulgadores dessas questões numa campanha, promovendo então uma campanha junto à sociedade de conscientização, né, em relação à importância dessa guarda compartilhada e aos malefícios ocasionados, então, para os efeitos de um processo de dissolução de família conjugal mal resolvido. Nós estamos usando atualmente a rede social como meio divulgador em virtude do isolamento imposto pela pandemia. Mas a rede social, através tanto do Instagram quanto do Facebook, tem se mostrado extremamente eficiente nesse sentido. A produção de conteúdos jogada, então, para os dois meios de divulgação é feita pelos alunos participantes que se envolvem, então, tanto na pesquisa deste conteúdo, usando notícias, decisões acerca do tema, usando lives, palestras, entrevistas de pessoas que se envolvem com isso, e colocando esse conteúdo produzido, então, na rede social, buscando, então, abranger o maior número de pessoas possível. Nós temos tido nos últimos, especialmente no último semestre, um grande aumento de visualizadores das duas páginas e também de seguidores dessas páginas. O nosso maior intuito, então, ele se direciona em duas finalidades, dois grandes objetivos. Uma é de, nesse envolvimento dos alunos na participação dessa campanha, formar operadores jurídicos humanistas, cientes da importância da conciliação e da busca da paz familiar. E outra é atingir diretamente pessoas, então, que estão envolvidas nessa situação ou que pretendem ainda promover ações de divórcio ou de solução de união estável, e considerando a existência de filhos comuns, precisam, então, estar conscientes da importância, da abrangência, do próprio conteúdo, né, desses institutos jurídicos, que é a guarda compartilhada, bem como dos malefícios e dos efeitos, né, que podem gerar, por exemplo, uma alienação parental ou um abandono afetivo, além das formas, então, mesmo de sanções previstas na própria lei, em relação a essas condutas, tanto alienadoras, como de abandono,
né, em função de processos judiciais que possam demandar, né, vir, então, a serem provocados em função disso. Essa é a proposta do projeto e pretendemos, né, continuar com ela, uma vez que o nosso objetivo é de, a longo prazo, trazer uma diminuição nesses litígios, entendendo que a paz familiar é a semente de uma paz social. Então, isso se enquadra nos próprios princípios da universidade. É isso. A Verna chega a dar um quentinho, né? Quando a gente ouve ela falando no coração, assim. Todo mundo adora, né? Não tem. Então, eu passo para a Laura falar sobre trabalhar nesse projeto lindo, Quem Ama Cuida. Bom dia. Eu sou a Laura, regular do 7º semestre, então aluna da Prof. Bernadette. Fui filha de vários desses projetos de extensão e vou ter que falar pouco, porque eu gosto de falar muito. Mas eu trato o Quem Ama Cuida como se fosse um filho, e eu tenho muito amor e carinho por ele. Adoro pensar em cada post, em cada corzinha que vai ir, cada legenda, cada emoji que a gente vai. Eu penso, todos os posts que eu realizo juntamente com as minhas colegas, eu penso com muito carinho, a gente pensa com cuidado. A pandemia do Covid-19, ele veio limitar o nosso projeto, né? Porque a gente não pôde continuar fazendo palestras presenciais, porque o projeto já existia, né? O subprojeto já existia quando a gente entrou na disciplina esse semestre. Então, a gente ficou muito limitada a fazer postagens no nosso Instagram e também lives. Como no semestre passado a turma tinha focado bastante em lives, a gente optou por fazer bastante postagens, até para trazer mais seguidores para o nosso Instagram e fazer uma interação mais direta com eles. Então, a gente trouxe posts mais interativos, dicas, algumas coisas, assim, testes, aquelas enquetes de sim e não sobre alienação parental. E o nosso objetivo é justamente mostrar para a população que os atos de alienação parental, eles não fazem bem para uma família. O núcleo familiar, estando ferido, atrapalha diretamente no desenvolvimento da criança, que é a maior sofredora. A gente tenta passar, até nos últimos posts que a gente fez, a gente botou na legenda que não existe ex-pai e ex-mãe para uma criança que está nesse processo onde os pais estão dissolvendo a sua união, né? Então, a gente quer mostrar para a população que tem que ter um núcleo familiar forte e bem estruturado para que essa criança não se torne uma pessoa, um adulto com problemas, porque através do projeto eu também tive contato na extensão 1 com a doutora Patrícia, defensora, que me falou uma frase que me impactou muito, que é: filhos, hoje, que são pais que reproduzem atos de alienação parental, são filhos de avós que já eram e já praticavam esses atos de alienação parental. Então, a gente precisa parar com esse ciclo vicioso de produções de atos que prejudicam a criança. E esse é o grande objetivo do Quem Ama Cuida, e eu acho que a gente tem conseguido trazer bastante pessoas, assim, atingir bastante população nesse sentido. Acho que a colega Ana, do Diurno, vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu não vou me estender, senão eu vou falar muito. Acho que é isso, prof. Eu amei participar, e eu sou meio suspeita, porque eu sou muito extensionista, adoro participar de tudo que está rolando, eu tô dentro, né? Mas é isso, muito obrigada pela oportunidade. Bom dia a todos, muito bom poder rever alguns dos professores. Acredito que a Laura resumiu bastante o que a gente tem feito e tem sido muito bom. E acho que por mais que sofremos algumas das consequências do Covid, de não poder fazer algumas coisas diferentes, talvez mais presenciais, eu acho que conseguimos, então, acho que ainda mais criar mais conteúdos, nos dedicar cada vez mais tempo ao projeto, porque podemos fazer as coisas de casa, criar os conteúdos de casa, procurar
discutir ali no grupo e criar os conteúdos. Eu acho que nesse sentido foi foi muito bom, né? E eu tenho certeza que essa experiência com o projeto da professora Bernadette nos trouxe uma possibilidade de desenvolver um aprendizado mais humanitário sobre as consequências e as manifestações da alienação parental, diferente um pouco do contexto da sala de aula, né? Então, acho que a extensão foi essencial para produzirmos uma prática acadêmica dentro desse quesito virtual que estamos vivenciando, né? Mas coerente com as mudanças da sociedade e dos comportamentos sociais, principalmente agora que tem uma tendência dessas práticas de alienação parental serem um pouco mais agravadas pelo distanciamento social que foi necessário pelos cuidadores das crianças. Mas foi muito bom, agradeço a oportunidade de participar do projeto, de poder falar aqui um pouquinho, e acho que é isso. Ai, muito obrigada, meninas. Excelente, né? Ouvi-las também, dar esse feedback. E chegamos agora no 9º semestre, na nossa disciplina de Direito Ambiental do professor Márcio. Então, vamos lá colocar o vídeo do professor. Olá, eu sou o professor Márcio de Souza Bernardes, sou professor responsável pela disciplina Direito Ambiental junto ao curso de Direito da UFN, onde nós desenvolvemos uma atividade, né, um subprojeto de ensino e extensão vinculado ao projeto de extensão integrador Direito Constitucional Aplicado, Gestão de Pessoas e Processos, e, por sua vez, vinculado ao programa de extensão institucional chamado Direito, Políticas Públicas de Diversidade. O nosso subprojeto de ensino e extensão, ele é intitulado AJAG, Assistência Jurídica Ambiental Gratuita. A proposta que nós temos é de constituição, né, e estamos fazendo isso ao longo dos últimos 2, 3 semestres, de constituição de uma assistência judiciária própria para a área do ambiental e que tem por objetivo principal, junto ao núcleo de prática jurídica, proporcionar e incentivar aí a cidadania ecológica, o acesso coletivo à justiça, por meio de uma série de ações, dentre as quais acompanhamento em eventuais ações civis públicas, ações populares, acompanhamento de grupos de pessoas que queiram se transformar em associações e, portanto, a constituição dessas organizações chamadas associações civis, enfim, além de cartilhas, materiais informativos. O objetivo é, de fato, uma assistência jurídica, um pouquinho diferente das assistências judiciárias, que essas se vinculam geralmente a uma prestação de serviço mais vinculado a processos judiciais, né, para a população carente. O objetivo da JAG é uma assistência, portanto, jurídica, através de pareceres, através de consultoria, né, prestação de consultoria a ser realizada para uma população, para um público-alvo, né, da região de Santa Maria, principalmente aqueles com baixa renda, né, com menor capacidade financeira, pequenos produtores rurais, associações de catadores ou associações civis com o propósito de defender o meio ambiente, mas que não tenham tantos recursos. A JAG vai contar, então, com a estrutura do NPJ, e a partir dali, os alunos que são vinculados à disciplina de Direito Ambiental e que, pelo semestre, também estão vinculados ao NPJ, poderão, então, proporcionar esse tipo de serviço às pessoas sob a supervisão dos professores, coordenadores e titulares da disciplina de Direito Ambiental. A proposta, portanto, é que os alunos ganhem, que a comunidade ganhe, no sentido de colocar em prática todo o conhecimento que nós construímos na UFN, na disciplina de Direito Ambiental. Assim, os assuntos serão tratados em aula e os alunos terão a possibilidade de entregar à sociedade civil, à coletividade, também o seu resultado, né? O resultado dos seus trabalhos.
A proposta, então, parece ser bastante inovadora na medida em que não existem outras instituições, até onde eu sei, que prestam esse tipo de assistência judiciária vinculada à área de ambiental. E, portanto, a população local fica muito carente desse tipo de serviço, né? Acho que pouquíssimas universidades no Brasil oferecem esse tipo de assistência, e a nossa proposta, então, é ir organizando isso. O que fizemos até então? As turmas anteriores, e a proposta veio bem na época em que a pandemia, né, acabou sendo declarada pela OMS e que tudo parou, então tivemos que nos readequar nesse período. Então, nos primeiros semestres, fizemos um mapeamento com as turmas dos públicos-alvos, né, das associações que poderiam, enfim, ser as nossas clientes do NPJ, nossas assistidas, né? Tivemos 12 instituições em que os alunos entraram em contato, e o resultado foi bem positivo no sentido de demonstrar interesse por parte dessas associações e coletivos de ter um apoio judiciário nessa área. E, por outro lado, agora, nos últimos semestres, nós organizamos um material que vai ser divulgado, uma cartilha de divulgação inicial, né, do que é a JAG, o que é uma associação civil, o que é uma ação civil pública, uma cartilha explicando esses elementos iniciais, que seria um início de divulgação aí dessa nossa assistência jurídica ambiental gratuita na UFM. Esse é o projeto, o subprojeto de extensão, vinculado então à disciplina de direito ambiental, e penso que ele vai render muitos frutos, né, para a sociedade e para a instituição. Era isso. Muito obrigado, um abraço a todas e todos. Aê, muito bem. Convidamos, então, as alunas Elise e Ana Flávia para falarem um pouquinho sobre o subprojeto em Direito Ambiental. Bom dia a todos. Eu sou a Elisa, então, acadêmica do 9º semestre do curso de Direito da Universidade Franciscana. Passando a minha palavra agora, eu gostaria de expor em primeiro momento que a atividade de extensão é uma atividade acadêmica que se volta justamente para suprir as necessidades da comunidade e, a partir disso, desenvolver, então, ações que visam atender o bem-estar social. Todos nós sabemos que, em decorrência da pandemia, a gente teve que se reinventar, né? O home office e o ensino EAD estão aí para provar isso, e com atividade extensionista também necessitou ser adaptada a essa nova realidade. Diante disso, durante a disciplina de Direito Ambiental, ministrada pelo professor Márcio Bernardes, a gente foi pensada e desenvolvida uma cartilha contendo informações acerca do conteúdo que a gente aprendeu no decorrer do semestre. Como esse atendimento ao público ficou dificultado, né, a gente não tem mais o contato pessoal, a cartilha foi pensada justamente como uma forma simplificada e de ampla divulgação para levar o acesso à informação. Justamente esse projeto do professor Márcio, ele é excelente nesse sentido, né, de levar a informação e acesso às pessoas hipossuficientes, que é quem mais precisa, né, desse suporte que a instituição está fornecendo. E o meio ambiente, né, a importância do nosso trabalho, ele está aí para o meio ambiente, ele é justamente um bem que pertence à coletividade, né. Eu acredito que a maior dificuldade, né, nesse semestre, quanto à atividade extensionista, tenha sido exatamente esse contato pessoal que restou impossibilitado, né. É isso, muito obrigado pela experiência. Obrigada. Bom dia, meu nome é Ana Flávia, também sou acadêmica do 9º semestre, fiz a cadeira de Direito Ambiental com o professor Márcio esse semestre, e acho que é importante fazer primeiro, antes de falar um pouco sobre o projeto, fazer uma ressalva que talvez a nossa atuação nesse projeto de extensão não tenha sido tão prático quanto será nos próximos semestres, e como foi esse semestre, pelo visto, em algumas outras disciplinas, né, alguns outros projetos, e eu explico por quê. Como o professor Márcio falou, é um projeto que visa, né, prestar assistência em direito ambiental, só que para chegar nesse ponto de conseguir prestar assistência,
tem um caminho a ser percorrido e é preciso estruturar bem esse projeto antes de literalmente ajudar a comunidade. Então, acho que é importante fazer essa ressalva, porque a nossa atuação esse semestre se voltou para fazer a divulgação, criar esse material de divulgação, que é a cartilha que o professor falou, explicando um pouco sobre o que é assistência, o que são alguns conceitos, por exemplo, cidadania ecológica, atuação do CONEMA, por exemplo, alguns órgãos, como a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, alguns órgãos administrativos aqui de Santa Maria, da cidade em si. E eu acho assim que eu posso afirmar que a importância assim, maior do projeto, mesmo que não tenha sido uma atuação tão prática, foi basicamente assim, como eu posso explicar? A gente tem uma impressão de que o direito ambiental ele é muito distante do nosso dia a dia, que só se fala em direito ambiental quando se fala, por exemplo, nas tragédias de Brumadinho, né? E esse semestre a gente conseguiu ver que não, que isso realmente é uma coisa que permeia toda a sociedade, inclusive aqui em Santa Maria. E eu acho que, como dificuldades assim, em relação à pandemia, não foi afetado muito em relação à nossa atuação, porque a nossa atuação foi mais fazer esse material de divulgação, mas que talvez, se não estivéssemos em uma pandemia, a gente pudesse divulgar isso de uma forma mais presencial, física, né, ir atrás de algumas pessoas ou de algumas instituições para fazer essa divulgação, que por enquanto vai ter que ficar só pelo meio digital. Mas, tirando isso, eu acredito que não interferiu muito pela natureza do trabalho que a gente fez esse semestre, sabe? Acho que era isso. Me agradecer, então, pelo professor Márcio por ter me indicado fazer essa fala aqui. Ai. Muito bem, gente. Chegamos, então, na nossa última disciplina da curricularização da extensão, que é a disciplina de Seguridade Social do 10º semestre. Então, vamos ao vídeo do professor Felipe Strib. Olá, tudo bom, pessoal? Meu nome é professor Felipe Strib da Silva, eu trabalho no curso de Direito, eu trabalho com a disciplina de Direito da Seguridade Social, uma disciplina do 10º semestre do curso de graduação em Direito, aqui da Universidade Franciscana, e em decorrência da curricularização da extensão esse semestre, eu e os meus alunos, a gente optou por trabalhar um tema muito relevante dentro da área do Direito da Seguridade Social, que é o Direito Previdenciário, sobretudo o sistema MEU-INSS. O que é o sistema MEU-INSS? É um sistema criado pela Instrução Normativa número 77, em 2010, e esse sistema hoje ele funciona basicamente para todas as funções de requerimento de benefício, agendamento de perícias, enfim. Pois bem, o título do nosso subprojeto é Inclusão Digital e Proteção Social, Sistema MEU-INSS Descomplicado. Qual foi o grande objetivo? O grande objetivo foi, tendo em conta que o público, geralmente o público cliente, o público que busca as prestações previdenciárias, é um público de uma idade mais avançada, que tem uma dificuldade de inclusão digital e muitas vezes é um público hipossuficiente economicamente, a gente optou por trabalhar produzindo materiais audiovisuais das principais funções que integram o sistema do MEU-INSS. Isso é, quais são os principais serviços que estão integrados ao sistema MEU-INSS. Dentre esses serviços, a gente pode destacar o próprio acesso ao sistema, a retirada de um extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, ou mesmo o agendamento de uma perícia, ou ainda o requerimento de um benefício ou a simulação de uma aposentadoria. Pois bem, os alunos do 10º semestre, um total de 48 alunos, divididos em 2 turnos, o primeiro turno de 20, o segundo de 28 alunos. Aí eles foi proposto que cada turno realizasse um vídeo demonstrativo
acessando e gravando o sistema, como iria funcionar o acesso, como vai funcionar o acesso a cada uma das funções do meu INSS. Então, um grupo trabalhou com acesso ao sistema, outro com acesso ao extrato, outro com requerimento de aposentadoria, outro com realização de perícias e outro com validação de um segurado de baixa renda. Esse material, esses vídeos, a ideia é que eles sejam disponibilizados no ambiente virtual estabelecido para o curso de Direito, integrado com as outras disciplinas da curricularização da extensão também, Direito de Família, Direito do Consumidor. Esses vídeos serão disponibilizados e será oportunizado no momento futuro uma live de participação com alguns dos autores dos vídeos, aonde eles vão poder relatar um pouco a experiência de produção desse material. O grande objetivo é permitir que esse material circule tanto online como por outros meios, redes como Instagram, WhatsApp. Tanto é que foi informado aos alunos que esse material, ele depois de concluído, o link desse material disponibilizado, seria interessante ele tramitar pelos diversos grupos das redes sociais, seja Facebook, Instagram, WhatsApp, para permitir um acesso ao maior número possível de pessoas que têm essa dificuldade de acesso ao sistema do meu INSS. Então, os principais resultados obtidos do ponto de vista acadêmico consiste na compreensão desse sistema, que é algo extremamente importante para o profissional da área do direito. Do ponto de vista de extensão, isto é, do ponto de vista social, é permitir ao usuário do sistema meu INSS que ele não tenha dificuldades técnicas, que ele consiga executar essas atividades. Isso se torna extremamente relevante, sobretudo no momento pandêmico, onde os serviços presenciais eles estão limitados, restritos, tanto que hoje tu não consegue um acesso se dirigindo a uma agência da Previdência Social, apenas agendando esse serviço. Então, o acesso ao meu INSS e os principais serviços do meu INSS, eles são basicamente a única forma que o cidadão tem de acessar a prestação previdenciária. Então, a gente optou por trabalhar com os alunos o sistema de previdência social, os benefícios e, a partir do estudo dos benefícios, as principais funções que esse sistema nos traz, que são, como já dito, a obtenção de um extrato, a simulação de uma aposentadoria, o requerimento de uma aposentadoria, ou mesmo o agendamento de uma perícia. Então, agradeço muito a oportunidade de ter trabalhado esse assunto, que é um assunto extremamente relevante, sobretudo para profissionais da área previdenciária, como é o meu caso, e deixo com vocês agora a participação de alguns dos alunos que elaboraram esse material, esses vídeos, que vão trabalhar conosco vão comentar um pouco sobre a experiência deles na produção desse material. Ok? Muito obrigado, pessoal. Bom evento para vocês. Tudo bem. O professor Felipe tinha indicado 2 alunos, o Bruno e a Emeline, então o Bruno não pôde estar presente, mas ele nos mandou um vídeo fazendo a participação dele. Então, a gente vai ver o videozinho do Bruno e, na sequência, a Emeline, então, encerra a participação de todos e a gente volta para o fechamento do evento. Bom dia a todos. Bom, eu me chamo Bruno, sou acadêmico do 10º semestre de Direito, sou aluno do professor Strib, e eu vou falar um pouquinho como é que foi essa nossa experiência nesse trabalho de extensão, nesse subprojeto de Seguridade Social. Bom, ele foi um trabalho muito importante, assim, que serviu para nos auxiliar tanto na prática quanto na teoria, porque, como todo mundo sabe, não basta apenas a gente ter uma teoria e não executar essa teoria na prática. Um dos grandes desafios, tanto na advocacia como em qualquer outro lugar, é nós acharmos que apenas com a teoria, com aquilo que a gente aprende dentro da sala de aula, vai ser o suficiente para nos preparar para o mundo prático, né? Então, essa experiência que a gente teve em sala de aula, com esses cursos de extensão, eles são muito importantes para nós aprender realmente como que faz, como que trabalha, como que se executa isso na prática. E também para auxiliar outras pessoas, porque como nós gravamos vídeos, nós fizemos tutoriais, gravamos slides, isso não é só importante para a gente que está fazendo, como também para as próximas pessoas que vão ver, que vão aprender, que vai ser uma forma mais instrutiva delas conseguir
realmente ver como que faz, o passo a passo, para aprender de uma forma mais eficiente, porque em muitos lugares, esses setores como a INSS, eles possuem um tutorial, mas é apenas um texto corrido que muita gente só no lê, não tem, assim, não vou dizer o discernimento, mas não consegue pegar realmente como que se executa essa ação. E agora, principalmente nessa época de pandemia, é um desafio muito grande tanto para os professores como para nós alunos também, porque é uma fase que nós temos que nos adaptar bastante, a prática realmente se torna mais difícil, então é uma coisa bem complicada. Eu noto que os professores estão se esforçando bastante, é uma coisa que eu tenho que parabenizá-los, porque realmente eles se adaptaram muito rápido, as aulas estão excelentes, eu não tenho nada que reclamar como aluno, e está tudo bem acessível, qualquer problema os professores estão sempre dispostos. Então é uma coisa que ajudou bastante nessa época, foi a adaptação rápida dos professores, assim, a excelência deles em passar esse material e transparecer muito bem para a gente, assim, sem qualquer dificuldade. E o mais que eu queria dizer é que eu me senti muito honrado, assim, em poder passar um pouco, né, e dizer que foi um excelente trabalho, eu gostei bastante, vou sentir muita falta dessas aulas, apesar de eu não ter o contato, eu senti como se fosse, porque realmente aproxima bastante a gente nesse trabalho em conjunto, esse trabalho que a gente faz de pesquisa, de elaboração prática, foi bem satisfatório. Um grande abraço. Bom dia, tudo bem? Bom dia, professores, professoras, aos colegas que eu não tive a oportunidade de conhecer. O meu nome é Emeline Bertin Poloski, eu sou acadêmica do 10º semestre do curso de Direito. Estou me despedindo da academia agora no dia 6 de agosto. E a convite da Prof. Liege, indicação do professor Felipe Strib, eu vim falar um pouco sobre o meu último projeto de extensão. E ao contrário da colega Laura, que falou que se definiu como uma extensionista, eu sempre tive um pouco de aversão. A professora Angelita sabe, eu era bem resistente aos projetos, mas no fim a gente acaba se envolvendo, e ao fim e ao cabo são as oportunidades que a gente mais aprende. E esse projeto proposto pelo professor Felipe, a gente tinha a missão, eu e as minhas colegas, de possibilitar, facilitar esse acesso ao sistema. Como que essas pessoas iam acessar, entrar no sistema, fazer o seu cadastramento para poder agendar uma perícia, ou para poder fazer as 1000 e outras funções que tem no site. Depois que a gente começou a mesmo ter que, porque a gente teve que aprender para poder fazer um tutorial ensinando. E aí, nós comentando, enquanto grupo, a gente quis fazer algo bem facilitado, que mostrasse detalhadamente o que se tinha que fazer para acessar o sistema. Desde o cadastramento ali, até como chegar nos outros tópicos que seriam a parte encarregada dos nossos colegas. Foi algo super interessante, fez total sentido, porque dentro do contexto da pandemia era a forma como as pessoas teriam acesso a esse sistema, como elas deveriam realizar para se proteger e proteger as outras pessoas. Então, foi um projeto extensionista à distância para uma prática à distância também, porque era algo que a gente fez direcionado para esse público-alvo, para que eles pudessem fazer à distância também esse acesso, né? Então, fez total sentido para mim, foi bem legal, assim, fazer um vídeo autoexplicativo, um tutorial, porque é algo, assim, que a gente explica para a gente mesmo, porque a gente não conhecia o sistema, então foi o modo como a gente conseguiu acessar, e a gente tinha que ensinar as outras pessoas para quem se direcionava esse projeto. Foi bem legal, e foi o meu último projeto extensionista dentro da faculdade, então ele teve um espacinho, assim, especial no meu coração. Muito obrigada. Ai, gente, que coisa linda. Assim, ó, confesso para vocês que eu estou muito, muito feliz com essa manhã, porque eu trabalho com todos os projetos, talvez seja a que mais conheça de todos os projetos, porque trabalho diretamente com cada um dos professores. Muitas vezes os próprios professores que fazem parte da curricularização não conhecem na inteireza o trabalho do colega, e acho que foi uma oportunidade de todos nós podermos visualizarmos o que nós fazemos de belo nesse curso, né? Quanta coisa bonita a gente está produzindo, quanto trabalho fantástico, gente. Todos os meus professores queridos, amados, colegas extensionistas estão de parabéns
pela beleza do que trouxeram e pelos alunos que escolheram para virem dividir e compartilhar essa experiência conosco. Para a gente finalizar, eu queria primeiro passar a palavra para a professora Carla, nossa coordenadora adjunta, depois o professor Cristiano, nosso coordenador, porque eles são os que agitam em movimento e organizam toda essa orquestra que funciona perfeitamente bem no nosso curso. Então, professora Carla, contigo. Pessoal, que orgulho de vocês. Assim, vocês não têm noção. Esse evento ele foi fantástico, porque ele realmente assim, ó, socializou o que todos os alunos e professores estão trabalhando no curso. Uma coisa é saber o que o professor Vitor Hugo trabalha lá, de forma isolada, a professora Rosane, a professora Angelita, enfim, a professora Bernadette e todos os outros professores. Mas hoje, trazer isso à tona e mostrar isso, principalmente para os alunos tomarem conhecimento da proporção desse evento e do que vocês desenvolvem, é fantástico. Eu sou extremamente orgulhosa de vocês, com saudade agora mais ainda, tanto de alguns que eu não vi há um tempo, quanto dos que estão saindo agora da instituição, e dizer assim, ó, parabéns a todos os alunos e professores envolvidos com a extensão. Não é fácil, gente, eu sempre digo para os alunos, quando a gente participa das bancas da Angelita, extensão é um desafio, por mais que você planeje todo, seja tudo planejadinho, sempre vai acontecer alguma coisa ou outra, mas ele é extremamente gratificante. É ali que a gente consegue realmente, assim, ó, perceber um pouco do, não digo do resultado do nosso trabalho, mas o quanto a gente pode ajudar os outros. Todos os trabalhos, eles têm a sua importância, assim, ó, imensurável. As meninas ali, a Ana, a Flávia e a Elise, que gurias, vocês são as sementinhas do projeto em Direito Ambiental. A Ana, a Lúcia, a Laura em Direito de Família, são pessoas que têm que ter uma sensibilidade para falar sobre isso, que não é fácil, ainda mais em tempos de pandemia. A Emeline e o Bruno, então, em Seguridade Social, vocês estão atingindo um público que realmente tem uma dificuldade de acesso ao meio digital. É que a gente chama de uma ignorância digital, gente. Tu exigir isso dessas pessoas, não tem como. Eles não têm acesso a isso. E tu querer que eles trabalhem através desses aplicativos, por favor, é complicado. E também ele não é, os tutoriais que estão disponíveis nos sites institucionais, eles não são autoexplicativos. Então, é complicado. Então, eu imagino o trabalho que vocês tiverem de desenvolver isso. O trabalho que o pessoal trabalhou com a PAC, ali, o Cassiel, os demais alunos dos outros eventos, realmente estão participando de um projeto, futuro programa, em que vai se tornar real. O projeto do Educom, ali, de criança e adolescente, eu tenho um carinho enorme por esses temas, então ver o quanto os alunos estão trabalhando e até com uma certa segurança em falar sobre isso, é realmente, assim, ó, maravilhoso. Então, parabéns aos professores envolvidos, sei que não é tarefa fácil, vocês estão, assim, ó, foi uma manhã, como a Liege disse, fantástica, gente, fantástica, uma manhã gelada, chuvosa e fria, mas participar desse momento hoje foi acolhedor acima de qualquer coisa. Obrigada, espero que logo possamos nos encontrar nos corredores do UFN. Emeline, desejo um futuro brilhante para você e já com saudades. Beijos! Tem o microfone, chefe, aí. Maravilha. Gente, bom dia. Satisfação revê-los todos, espero que estejam bem. Essa hora é a hora que a gente que está há tanto tempo, né, na gestão tem a agradecer pelo trabalho sério, dedicado, muito diferenciado da professora Liege, da professora Franciele, que estão à frente desses projetos todos. Mas um agradecimento especial aos professores que lideram essas disciplinas. A gente sabe que para trabalhar com a extensão tem que ter vocação, né? Não é todo mundo que tem interesse e capacidade para trabalhar com isso, mas fica o nosso muito obrigado, o nosso abraço, meu, da professora Carla, a professora Angelita, a professora Rosane, o professor Vitor, o professor Ferroni, a professora Bernadette, o professor Márcio. Sabe que a gente tem muito orgulho de trabalhar com vocês, tem muita honra de ser colega de vocês, e realmente isso é motivo de muita satisfação para nós. A extensão, ela foi se construindo, né, ao longo da história do curso.
Eu e mais alguns aqui somos do tempo em que o curso de Direito era basicamente ensino, né, gente? Depois o curso de Direito começou a se apropriar de elementos de pesquisa e, por último, a extensão veio, assim, de forma bastante intensa, e a UFN levou isso muito a sério. Nós participamos, eu lembro, na época, de muitas reuniões a respeito disso. Até a gente chegar nesse nível que foi apresentado hoje de manhã aqui, e eu duvido que isso apareça em outros cursos de graduação, assim, perto do nosso, duvido, porque realmente é um trabalho muito diferente e diferenciado esse que vocês proporcionam e proporcionaram. Aí falo, obviamente, de vocês, alunas, alunos e dos professores. E realmente isso, assim, é um grande diferencial para esse curso. Os cursos de Direito, eles, em alguma medida, eles têm que se diferenciar hoje, né? Em razão, principalmente, da concorrência. Nós estamos vendo um momento muito complicado, a pandemia ocasionou isso, mas vocês mesmos reconheceram a velocidade com que todos se adaptaram a esse novo modelo, e realmente isso foi uma grande vitória, e agora parece que a gente está entrando numa outra era aí, que é a era do direito à distância, né? Vocês estão vendo aí as notícias, e claro que a gente fica preocupado com isso, porque, né, sabe-se lá que tipo de profissional a gente, ou o direito vai formar, assim, mas o fato é que esse curso é um curso que leva muito a sério, dentro da sua história, e uma história de mais de 20 anos já, leva muito a sério essa relação entre ensino, pesquisa, extensão, e isso ficou muito visível hoje. Muito, assim, eu fiquei impressionado com aquilo que vocês mostraram, tenho certeza que os colegas todos também, e só tenho a agradecer a participação de vocês, dizer que a gente está sempre à disposição para aquilo que vocês precisarem, e desejar toda a sorte do mundo, tá bem? Grande abraço. Então, gente, a gente agradeço a participação de todas, foi uma manhã que tivemos a sala cheia, né, e nossos alunos de câmera aberta, né, que nos dá uma saudade das câmeras abertas, hoje a gente pode ter esse momentinho, e dizer que eu sou muito grata por esse grupo de professores que a gente está junto na culturalização, vencendo desafios, cada dia uma surpresa, uma novidade, e a gente vai juntos construindo aquilo que nos pedem, ainda melhor do que nos é pedido. Então, só tenho a agradecer, vocês são não só colegas, vocês são amigos, né, que a gente contar com amigos no local de trabalho faz toda a diferença, a gente trabalha mais feliz, a gente supera os obstáculos juntos, então esse grupo é fabuloso, e esses alunos, é por eles que a gente nos move, né, gente, então... agradeço muito a confiança do professor Cristiano e da professora Carla no trabalho meu e da Fran, junto à extensão, junto à popularização. Então, agradeço essa minha parceira, né, que mesmo quando ela não tem que estar no meio, eu puxo a Fran para o meio e ela não me desampara, afinal, hoje era uma temática da popularização e eu boto a Fran no meio para vir comigo e ela não solta a minha mão nunca. Então, muito obrigada a todos. Então, finalizamos aqui a nossa manhã. Agradeço a todos os meus amados colegas e alunos que estiveram conosco até esse momento. E até a próxima, pessoal. Valeu, beijo!